Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, um segmento diferenciado, um segmento que nós ainda não havíamos contemplado e um convidado para lá de especial. Bom, você que indica, você que nos dá exatamente a pista, você que nos chama em relação a quem você quer assistir e continue interagindo. Esse é o nosso episódio, essa é a nossa forma de ação, junto com você para estarmos sempre no topo, buscando a boa informação e prestando um serviço muito necessário à nossa sociedade. Olá, Edinho! Olá, Mazinho, olá a todos os nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente. E mais uma vez aí com um segmento novo, 39º episódio com um segmento diferente, trazendo para você conteúdo gratuito, para você se inspirar e poder empreender também na área que você mais deseja. Agradecer aí nossos patrocinadores, né? Etiquetas Dala, rótulos, ribbons, etiquetas em geral, sigam eles no Instagram, @etiquetasdala. Também está conosco a Ótica Conforto Visual, são 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. E também a Melhores Imóveis. Pensou em comprar, em vender? Fala com o Diego, com o Jason, eles encontram o melhor imóvel para você. Sigam eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Olá, Sheila. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Topo Podcast. E para você ficar por dentro da nossa agenda, nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E você assiste essa entrevista lá no YouTube com o canal No Topo Podcast ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Fique à vontade para escolher a sua favorita. Mazinho, conta para nós quem é que está aqui conosco hoje. Olha, com muito prazer, com muita satisfação, meu mestre, meu professor e, acima de tudo, um profissional gabaritadíssimo, uma referência. Com certeza, muita gente que está nos assistindo está na expectativa para poder vê-lo, porque gosta, um cara carismático e, acima de tudo, competente naquilo que faz. Professor, advogado Daniel Stark. Seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela apresentação. Eu fico sempre meio sem graça, né, com esses elogios, mas de fato, coração, viu? O elogio tem que partir de minha parte, né? Estamos aqui em família hoje, literalmente, né? Então num ambiente muito agradável. Então o agradecimento é meu, né? Eu deixo esse agradecimento especial já antes mesmo de falar, porque o ambiente ele propicia, eu acredito, uma boa conversa. Então, eu imagino que a gente consiga hoje ter um papo descontraído e, com certeza, com amigos, né? Entre amigos. Me permita, provavelmente vou chamá-lo de professor o tempo todo, porque tenho esse respeito e, de fato, para mim, a imagem que vem primeiramente pela honra de ter sido seu aluno e, quem sabe, ainda serei novamente, né? Estamos aí no curso de Direito e passando os semestres, então, para mim, fica essa recordação. Professor, como é que começou essa questão do direito na sua vida? De onde é que vem essa oportunidade do senhor entrar no curso, de dizer, olha, não, eu vou ser um advogado, eu vou atuar, e depois nós vamos falar mais da causa em especial trabalhista, que é o seu métier, mas o início de tudo, como é que parte o princípio aí dessa história? Essa pergunta é bastante feita para todo acadêmico de direito, né? Eu até faço isso nos acadêmicos calouros do primeiro semestre. E como boa parte deles, eu acho que eu não tenho uma resposta pré-moldada para isso, né? Ela vem do nada, literalmente, talvez com uma indignação, né, de que eu sempre trabalhei desde cedo, trabalhei nunca em um ramo muito específico, ia procurando emprego e o que aparecia com um salário um pouco digno era aquele salário que eu aceitava, né? Então, talvez por uma certa indignação, buscar crescer na vida, buscar me especializar, buscar uma graduação que é caro, que é um investimento muito alto, deixa a gente afastado de várias outras coisas que quem não investe numa graduação tem condições de comprar e de fazer. Mas, de fato, o direito veio de uma escolha um tanto quanto inusitada. Eu realmente busquei, na época, em um processo de seleção de uma faculdade, um projeto onde eu escolhi 3 faculdades, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e um curso não muito conhecido, mas que era, salvo engano, secretário executivo bilíngue. É uma graduação bem específica, mas não sei se hoje ainda existe. Existe, mas bem pontual, com turmas anuais até, inclusive, não consegue mais nem semestral. Você leciona esse semestre, né? Não esse, mas já lecionei. Eu também já lecionei uma vez uma turma e fiz uma matéria na época de computação também com essa turma. Pois. Mas turmas bem pequenas, bem poucos profissionais. É bom saber que ainda existe, porque já na época a gente já percebia, participando dessas ferramentas de interação, a gente já percebia que talvez não era um ramo tão usual. E eu realmente percebi que, apesar de que tratava com línguas estrangeiras, eu sempre tive um pezinho
nessa área. Fazendo as 3 interações, tendo a experiência com esses 3 cursos, eu percebi que era o que eu não queria, né? Então, contrariamente ao esperado, pelo menos por aquela universidade, em vez de escolher um dos 3 cursos, eu acabei chegando à conclusão que nenhum dos 3 eu gostaria. Então, aí a gente sempre sobra naquelas matérias em geral, que seria administração, né? Que é um curso muito abrangente, que, ao contrário do que muitos pensam, a administração também é um ramo que exige uma especialização muito focada. Começa muito abrangente, como o direito, mas o profissional, a meu ver, ele precisa cada vez mais estar especializando, né, em uma determinada área. E o direito. O direito, portanto, por conta e por culpa, vamos assim chamar, de alguns amigos da época de ensino médio, de 2º grau, e, de fato, eu acabei começando a faculdade junto com esses amigos e não me arrependo. Não me arrependo. É uma graduação que é longa, custosa, não a mais custosa, né? Eu acho que tem cursos muito mais caros, porém, às vezes com um período menor, em 4 anos, em 3 anos, às vezes já se forma. O direito exige 5 anos, até por uma questão regimental. E, de fato, não me arrependo. Escolhi por acaso e hoje, quem não tem ideia, quem não tem noção do que fazer, eu sou um dos primeiros a indicar, faz direito. Eu acho que é... E essa área trabalhista, então, nasceu durante o curso ou como é que foi? Não, a área trabalhista ela é uma área que veio profissionalmente. Já formado? Já formado, já atuando no mercado, eu sempre gostei muito do direito empresarial. Inicialmente mais genérico, atuando no mercado? Totalmente genérico, como dizem, né? Uma pessoa que faz uma clínica geral em âmbito da advocacia. Existem praticamente 2 tipos de profissionais da advocacia: aquele que já consegue vir com uma carreira consolidada por parte da família, por parte de alguém que tem um escritório consolidado, ou até mesmo um nome já na área. E existe a gente, né? Que é o profissional que se forma. Que é a maioria, né? Eu diria que é a maioria, e é algo realmente... Eu diria que também, sem menosprezar... Que claro, por favor. Mas é uma realidade. É uma realidade muito grande, que é muito difícil começar dessa forma, construir uma carteira de clientes. Eu sempre digo que a única coisa que o advogado tem, e um professor também, é o seu nome, né? Esses dias eu esqueci o meu notebook, as minhas canetas, esqueci tudo em casa e fui dar aulas, né? Cheguei lá, eu dei uma aula, ou a gente se encontrou naquele dia à noite na instituição de ensino, na Uniaselv, e, de fato, como se a gente estivesse com um notebook, com slides pré-moldados, ou seja, com um nome bem feito e com conhecimento construído, o profissional do direito ele segue bem. O começo é muito difícil, é verdade. Não adianta a gente achar que é muito dinheiro e rápido, né? Processos são demorados. Se a pessoa ficar nessa noção de que, quando saírem os processos, eu vou passar a ter renda, ele vai esperar bastante, né? Então, eu, ciente dessa situação, já na época, isso foi em 2013, quando eu iniciei na advocacia privada, eu tive a noção de que era bom assessorar empresas, né? Buscar empresas que tinham causas. Um empresário ele tem causas, quer ele queira ou quer ele não queira, causas judiciais ou até mesmo extrajudiciais, contratos, dicas, interações. Então, com base nisso, eu passei a assessorar empresas. Eu era um advogado de direito empresarial. Ora, só que o que o direito empresarial atrai? Causas trabalhistas 90% das vezes. É uma realidade hoje. O judiciário trabalhista brasileiro, a justiça do trabalho, ela é muito litigiosa. As pessoas procuram a justiça do trabalho, ainda que o contrato aparente estar 100% bem escrito, bem resolvido, transparente. Existem, a gente chama de brechas, né? Brechas, de fato, que acabam atraindo a possibilidade de uma empresa, mesmo que atue da mais lídima forma, ser chamada, né? Ser convidada a litigar na justiça com o seu ex ou atual funcionário. Então, o direito do trabalho surgiu daí, desses contratos com as empresas que, na prática, acabaram atraindo a necessidade de eu estudar, de eu me interar cada vez mais com profissionais e acabar gostando também da área trabalhista. Ô, Daniel, mas então você foi para a área empresarial e aí dentro da área empresarial o trabalhista começou a pingar mais para você e fazer um sentido, é isso? Mais do que todo o resto. A área empresarial ela é uma área grande, né? O direito empresarial em si ele trata de recuperação judicial de empresas, a antiga concordata, né? Muito conhecida ainda hoje.
trata de falência de empresas e principalmente de briga entre sócios, né? Sócios existem de diversas formas no direito. Sociedade conjugal, por exemplo, a gente chama do casamento, também atrai vários litígios. Mas a sociedade empresarial, a sociedade de fato ali no que diz respeito às empresas, é o que usualmente a gente chama de direito empresarial. E pasme, né? Apesar de que sócios briguem muito, né, e acabam atraindo a necessidade do litígio empresarial, eu diria, a gente vai por essa rotina, por essa ideia quando contrata com uma empresa, mas o que acaba aparecendo são causas principalmente, majoritariamente, trabalhistas e tributárias. Até pelo volume, né? Porque você tem muito mais funcionário do que sócios, então faz muito mais sentido. Agora, só pegando o gancho da sociedade, para depois continuar a tua história, mas aqui a gente tem muitos empreendedores que têm posições firmadas. Alguns que vieram aqui são contra sócio de qualquer jeito, já tiveram, se arrependeram. E nós tivemos cases aqui de o cara ter sócio pra caramba e querer mais. Tem uma empresa que veio aqui que chamou atenção, é uma agência de marketing de Brusque, muito forte, uma das maiores do estado. Eles têm 9 sócios. E a gente pensou, como é que funciona isso? E no episódio anterior, a gente tinha entrevistado um cara que não queria saber de sócio de jeito nenhum. Então, tem muito disso. Como é que é, na parte jurídica da coisa, essa visão? Assim, existem bons conselhos para se dar na hora de se formar uma sociedade? Porque eu acho que na hora de se formar tem que pensar também na hora que vai desformar, porque no começo só se vê a parte boa, né? E aí você vai ver isso no final. Tem alguma dica nesse sentido? É uma boa pergunta. Eu me filio, até hoje, até que me troquem essa concepção, eu me filio à ideia do lobo solitário, né? Que é a ideia de não montar uma grande sociedade com diversos e numerosos advogados, funcionários, estagiários. Você atua assim, né? Eu atuo assim. Hoje é a minha advocacia. Ela atrai uma necessidade. Primeiro, de que desde há um recurso de grande importância, de uma sentença, de um acórdão, até uma petição intermediária dizendo não encontrei o réu, né? Forneça um novo endereço, isso vai acabar atraindo a necessidade de que eu o faça. O lobo solitário ele tem muito trabalho, e muito trabalho quer ele goste, quer ele não goste. Já de outro lado, é bom porque é o que a gente chama de advocacia artesanal. Eu vou atender o meu cliente, ele vai ter uma confiança no que eu apresento para ele e ele vai saber que sou eu quem cuido do processo dele. Então, é um risco muito menor de perder prazos, é um risco muito menor de o trabalho ser feito de uma maneira um tanto quanto, vamos assim dizer, fordista, né? Na base da linha de produção, e sempre com uma atenção mais especial. A gente chama isso de artesanal mesmo. Um carinho mais atencioso a cada processo que o cliente tem. Tem muitos clientes, eles criticam, olha, Daniel, eu realmente já fui assessorado, já tive alguns advogados que trabalharam para mim, quando chegou na hora da audiência, que é quando eu estou ali perante uma autoridade, diante de quem está me processando, o meu advogado não foi, né? Contratou alguém lá de outro estado, ele não quis ir na audiência, e isso acabou acontecendo com que eu me sentisse sem a devida assessoria, sem a devida segurança de estar naquele momento traumático, porque uma audiência é um momento traumático, né? As verdades se revelam diante dessa situação. Então, é o que eu prezo. Eu prezo realmente por trabalhar de uma forma um pouco mais solitária, em decorrência de que isso acaba me aproximando do cliente do início ao fim. Só que, claro, eu acabo tendo que negar muito serviço, não atuar naquilo que eu não entendo, né, naquilo que não é a minha especialidade. Eu realmente acabo indicando parceiros, indicando pessoas de minha confiança, mas acabo não pegando, não tendo essa possibilidade de, eventualmente, ter uma certa renda por parte de causas que me procuram. A gente brinca, o empresário, a maior parte dos meus clientes são empresários, né, são donos de empresa. E eles batem de carro, tem acidente de trânsito, geram problemas, tem problemas com seguradoras, divorciam, né? Então, a gente acaba, na medida do possível, sempre assessorando o máximo possível dentro daquilo que o serviço vai ser bem prestado com minha atribuição. Agora, quando foge disso, aquela pessoa que atua solitariamente, ela vai precisar saber indicar bons amigos, bons colegas de profissão. Professor, só pegando a extensão da pergunta do Edinho, então, dentro desse contexto, tendo a necessidade de ter sócios, o mais importante seria o quê? Deixar um documento bem redigido nesse aspecto, das obrigações, os direitos de cada um, porque no início, claro, todos se dão muito bem,
Mas então ali é o momento de também formalizar todas as situações para evitar lá na frente algumas dores de cabeça adicionais, digamos assim? Sim, de fato, de fato. Eu acho que o momento mais importante de quando os sócios resolvem se reunir em uma sociedade é antes mesmo de eles iniciarem a empreender, trabalhar juntos. A gente tem duas grandes ideias. A primeira é que sócio nem sempre está trabalhando, está colocando a mão na massa dentro da empresa. Pode ser um sócio com uma mera participação monetária. Investidor, né? Um investidor. E, de fato, o Código Civil, quando ele trata do direito de empresas, o direito empresarial, o artigo 966 do Código Civil em diante, ele diz o sócio, até que isso se mostre contrariamente, ele é um investidor. Ele compra cotas ou ações e, com base neste investimento, ele tem direito de retorno. Então, a sociedade ela é regida de uma forma, a sociedade empresarial ela é regida pela lei brasileira de uma maneira muito certa e muito clara. O sócio participa da empresa para retirar lucros, quando houverem. Portanto, se algo que, digamos assim, não siga essa lógica existe, é muito importante contratualizar. Deixar claro com cláusulas qual a participação de cada sócio. Muito claro. Muitos clientes nos procuram, né? Não me entendo mais com o meu sócio, quero demitir o meu sócio. Posso? Não, ele não é o teu funcionário, ele faz parte, assim como você, daquilo que está sendo criado numa empresa. Então, as cláusulas de, aspas, demissão, de exclusão de sócios, se previstas apenas pela lei, são pouquíssimas e muito raras. Pressupõem um erro, eventualmente algo doloso feito por parte desse sócio, e raramente o temos. Portanto, dissolver sociedades entre sócios é muito difícil. Então, o que a gente costuma dizer, antes mesmo de esperar dar um problema, um desentendimento, contratualiza isso, contrata uma boa assessoria contábil e principalmente jurídica para fazer essa ideia. Um bom advogado nada mais é do que alguém pelo menos empresarial, né, que já teve bastante experiência na área, portanto, já tem um bom conhecimento de quais os problemas ocorrem durante uma sociedade e já vai ter uma expertise, uma certa experiência de saber contratualizar em pessoas que ainda não pensam no que acontece quando litigarem, quando brigarem, já na hora de constituir uma sociedade. Até porque, muitas vezes, e esse é o grande gancho, Edinho, né? O Sheila, daquela questão dos depoimentos que aqui nós tivemos, a gente observa que, por exemplo, aquele que não quer ter sócio, é porque muitas vezes no passado ele já teve um problema com o sócio. E aí tudo vem exatamente no ponto que o professor está colocando. Se lá atrás houvesse realmente, com certeza, uma formalização clara dos direitos e dos deveres de cada um, às vezes não é aquela pessoa X que é a melhor sócia para ele, mas não que ele não tenha que ter sócios, é que aquela pessoa não seria ideal, mas o B talvez seja o ideal, o C, o D. Então, a sociedade vai se fortalecer, e a empresa, consequentemente, muito mais em ter a pessoa ideal do que excluir a possibilidade, porque uma deu errado em relação a não quero mais ter sócios. E aí você talvez perca uma grande oportunidade de mercado. Acho que é mais ou menos por aí, né, professor? De fato. Uma sociedade ela sempre pressupõe uma união de esforços onde pessoas elas se completam, né? É aquela história. É difícil achar um bom sócio. A gente atuando nessas causas, né, que envolvem sociedades, a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas confundem o que deveria ser um sócio com o que é um funcionário. A gente até pode falar um pouquinho mais para frente. Muitas pessoas nos procuram confundindo, né, o que deveria ser aquilo que é a figura de um sócio com a figura de um funcionário ou até mesmo com a figura de um terceiro, né, um PJ, um parceiro comercial. Agora, de fato, hoje eu estou em âmbito de 11 anos na advocacia, aliás, 10 anos vai fazer, e, de fato, nesses 10 anos, nessa década, né, que não é muito, mas já deu para ver muitos problemas sendo resolvidos, a gente percebe que, realmente, apesar de existir a figura da sociedade unipessoal atualmente, né, e antigamente da Eireli ou até do microempreendedor individual, eles tendem a conseguir bons sócios para conseguir crescer conforme o tempo passe. Portanto, às vezes começam sozinhos, unem-se com pessoas de sua confiança, pessoas gabaritadas, tal e qual a eles, e eles conseguem, muitas vezes, crescer de tal modo que não conseguiriam sozinhos. Eu acho chamado de investidor anjo, né, Edinho? Tem também. E tem o caso, como foi da semana passada, da Econova, né, onde era uma empresa muito grande, Pomerode, e aí eles estavam bem, mas eles eram uma empresa limitada, pequena aqui da região. O maior grupo da América Latina de indústrias químicas entrou de sociedade com eles. E aí ele reduziu a participação dele, e
Hoje ele tem 10, 20 vezes mais faturamento do que ele tinha, porque veio uma expertise de um grupo consolidado daquela área, fez a empresa dele que tinha um bom produto decolar. Então, cada caso é um caso, né? Mas, sem dúvida, cada vez mais, gente que no começo tem que ser tratado as responsabilidades, né, de cada um, porque no final é a briga, não adianta. No final o amor acabou, é igual um casamento, como você relatou anteriormente. Então, se está no começo já muito bem escrito, é só seguir o que está lá. Senão, depois é judicialmente, né? Esse é o caminho. De fato. Professor, e essa sequência, então, na carreira? E aí partiu para a área empresarial e descobriu a trabalhista. Foi esse o próximo passo, então? Sim, uma vez na área trabalhista, isso sempre começa com algum processo em específico, né? Todo advogado, quando ele é procurado por um cliente, ele tem que ter a noção de dizer, olha, eu vou atuar ou não vou atuar na área. No meu caso, começou na família, obviamente, né? Hoje eu atuo em favor das reclamadas, né, das empresas. Minha área é proteger, defender e assessorar empresas. Portanto, eu atuo majoritariamente em favor de pessoas que estão sendo processadas, reclamadas, como nós dizemos na Justiça do Trabalho. Mas o meu início se deu como reclamante, né, como advogado de alguém que reclamava um direito trabalhista. E o direito do trabalho, assim como várias áreas da justiça especializada, ela envolve um conhecimento muito técnico específico daquela área, né? São especificidades que só a CLT traz para o processo trabalhista. Então, a partir do primeiro processo, né, em que deu tudo certo, a gente teve um grande feedback do próprio cliente, um grande contentamento por parte dele, que a gente viu que, principalmente para quem busca a área trabalhista, é uma área muito rentável, né, é uma área que tem muitas audiências, os processos são muito rápidos, portanto, se trabalha bastante, mas o retorno monetário é muito grande. É uma área que envolve muita pesquisa com testemunhas, muito controle de documentos, principalmente documentos de departamento pessoal, RH, mas que, majoritariamente, acaba trabalhando com muito dinheiro. Portanto, para o advogado é rentável. Isso é muito bom, tanto para quem está começando como para quem quer se aposentar, enfim, né? A rentabilidade do direito do trabalho, ela é, sim, uma característica muito específica. E acho que uma pergunta muito importante, professor, nessa área, principalmente, né, a grande maioria que não é do mundo do direito, explica, e por favor, você é mestre nessa parte didática, mas a diferença da justiça comum e da justiça do trabalho, porque nem o fórum, inclusive, que se utiliza é aquele lá perto do Ramiro Ridiger, que as pessoas têm como dimensão, que seria o fórum da justiça, mas o direito do trabalho nem lá ocupa. Explica um pouquinho para nós essa diferença das duas instâncias. De fato, isso é uma dúvida muito comum no primeiro semestre já, né? Mas no curso de Direito. Mas a justiça brasileira, ela reparte, né, a justiça, aspas, ela não reparte, né, mas ela vai fazer uma certa separação por áreas de especialidade. Então, nós temos a chamada justiça comum, que é a vala comum, que é majoritariamente para onde a maioria dos processos das pessoas vão ser direcionados. São processos de responsabilidade civil, processos de família, etc. Penal, né? Penal, processos criminais. Portanto, a justiça comum, que nós aqui de Blumenau nós conhecemos próximo ao Ramiro Ridiger, ela é uma justiça que julga a maioria dos processos, da maioria das causas que existem em âmbito do judiciário. Porém, a justiça ela também tem áreas especializadas, com juízes especializados, juízes que, por exemplo, para estarem ali julgando aqueles processos, prestaram concursos específicos, com áreas de estudo específicas, como é o caso da Justiça Federal e o caso da Justiça Militar também, com aquelas pessoas que são atreladas ao mundo militar, e principalmente da Justiça do Trabalho, que tem juízes próprios, um fórum próprio. Aqui em Blumenau, especificamente, temos 2 prédios, né, que tratam das causas trabalhistas. Um é na Beira Rio, um prédio em Chaimel, de frente à prefeitura. Pouca gente sabe que existe, Edinho. Está ao lado da prefeitura. Bem ao lado. E é até engraçado. E é o fórum lá, né, professor? É um fórum trabalhista, né? Que é bipartido em 2 prédios. O outro prédio, que é onde a maioria das varas trabalhistas estão, é anexo ao Banco do Brasil da 15 de novembro, né, num prédio ali, 7º, 8º, 9º e 10º andar. E, portanto, às vezes até o cliente está no prédio errado na hora da audiência. E isso é engraçado porque, antigamente, quando nós tínhamos... Antigamente não, eu espero que nós tenhamos em breve, voltemos a essa rotina. Mas era engraçado quando se apregoava partes de uma audiência na vara do trabalho, às vezes estava se apregoando partes que podiam estar no outro prédio. Então, você ouvia
chamar as partes daquela outra vara do trabalho. As pessoas achavam, bom, doutor, é a minha próxima audiência. É a tua próxima audiência. A pessoa fica um pouco aflita, um pouco ansiosa. E, finalmente, quando a pessoa começa a dizer a audiência das 15 horas e começava a chamar a parte, não era ele. Por quê? Porque estava chamando uma audiência de que não era ali naquele ambiente, justamente porque as pessoas elas se deslocavam aos lugares errados, às vezes não tinham a devida preparação para o ato. Mas, de fato, a Justiça do Trabalho ela é tão específica que é fora, longe até mesmo do fórum da própria Justiça Comum. E ela é célere, no geral, né, professor? Mais do que a Justiça Comum, né, que tem uma certa morosidade, né? Esse é um dos objetivos de especializar uma determinada área do direito, né? E, de fato, na Justiça do Trabalho, tanto na Justiça Federal, que também é uma justiça especializada, quanto na Justiça do Trabalho, isso é uma grande realidade. Claro, depende muito de cada causa, né? Se você precisar instruir, chamar diversas testemunhas, pedir perícias, enfim, se a parte que perde busca diversos recursos, os quais existem em larga escala, vai demorar. Agora, via de regra, os processos trabalhistas eles se resolvem de uma maneira muito rápida, muito rápida. Existem índices, dados, né? Mas, de fato, lhe digo por experiência pessoal, hoje, em Blumenau, a Justiça do Trabalho de Blumenau não raramente julga em menos de um ano um processo trabalhista. Para quem busca, às vezes, uma verba de rescisão de trabalho, né, que foi demitido e não recebeu, é muito. Esperar um ano para receber algo após estar desempregado é muito, vamos ser sinceros. Mas, em vistas de todas as demais causas judiciais, na justiça penal, criminal, civil, comum, é rápido, é consideravelmente rápido. Então, um dos objetivos de especializar é justamente conseguir fazer com que seja célere, né? Isso, inclusive, está na Constituição. Justiça precisa ser célere, né? Mas, de fato, vejo que é um dos efeitos que a justiça trabalhista consegue, sim, imprimir um bom ritmo aos processos, às vezes, né, de forma a tornar diversos magistrados, servidores trabalhando muito mais até do que deveriam, mas, de fato, de uma maneira muito, muito bonita, eu diria, para a gente que trabalha na justiça trabalhista, consegue sim cumprir esse papel. Perfeito. Daniel, nosso público é formado por ou empreendedores, metade já é empreendedor, ou o restante quer ser empreendedor. Esses são nossos seguidores. E você é um advogado trabalhista do lado da empresa. Então, você é um possível contratado do nosso público que está aqui nos assistindo. Eu separei 4 temas que são dúvidas recorrentes do empresariado no modo geral e queria que, se possível, você explicasse um pouquinho até como evitar ações nesse sentido, né? Porque a primeira parte é tentar evitar o litígio, né? O primeiro deles seria a questão de assédio moral. Vamos ir para um meandro de uma empresa onde ela trabalha com vendas e ela cobra seus funcionários para o atingimento de metas, e sejam produtivas, sejam de vendas mesmo, enfim. Então, é muito comum existirem processos de estar invadindo aqui, passando do ponto aonde é a cobrança correta. Tem alguma dica para conseguir ter um bom desempenho dentro de uma empresa, mas sem gerar esse vínculo, diminuir, né, dirimir esse risco de um assédio moral? Muito bem. Eu acho que é uma das dúvidas mais frequentes das pessoas, principalmente para quem tem o ímpeto, né, aquela vontade de empreender, mas que tem, sim, né, às vezes na própria lei, que respeitar limites. Eu acho que quando a gente responde essa pergunta para aquele que nos pergunta, a gente sempre diz impor esses limites de uma maneira muito clara. E saber que existem limites, de fato. Uma empresa, eu até brinco com os meus alunos de direito empresarial, ela busca uma coisa: lucro. Sim. Ninguém está numa empresa para buscar, por exemplo, benefícios que não sejam aquele que seja o lucro. De fato. É a atividade fim, com certeza. É a atividade finalística. Se você quer fazer trabalho comunitário, você abre uma associação, uma ONG, portanto, que não é uma empresa e vai por mim, né, tributariamente. Aí ela é sem fins lucrativos. Exatamente. E isso vai ter benefícios tributários muito bons. Sim. Portanto, é sim interessante abrir algo que não seja uma empresa. Portanto, empresas buscam lucro. E nesse ímpeto de buscar lucro, é importante que tenha uma boa equipe, um bom know-how, um bom treinamento de pessoal. E esse treinamento ele tem que deixar muito claro que o objetivo que se está buscando com aquelas cobranças, com aquelas metas, é justamente
o bem da empresa, a busca de lucro e, consequentemente, o benefício dos próprios funcionários, que são comissionados, que eventualmente recebem promoções em decorrência disso. Então, eu diria, ser transparente com o funcionário, para ele não se sentir lesado, no sentido de exprimido até a última gota e, portanto, psicologicamente até se sentir exausto, né, naquele ambiente. E, claro, buscar, sim, uma assessoria jurídica para ver, principalmente de acordo com o que diz a lei trabalhista, até que ponto isso pode ser contratualizado, até que ponto isso não passa a ser uma relação abusiva. Então, essa assessoria, essa equipe jurídica, analisando o caso concreto daquela empresa específica, é sempre muito importante. Ajuda a dirimir esse risco, né? Muito. E, é claro, vai ter um custo, né? O jurídico ele é um custo, mas, como diversas outras áreas de uma assessoria, é melhor pagar previamente uma assessoria bem feita do que depois pagar judicialmente. O erro custa caro, sem dúvida. Eu vejo, se eu puder colaborar, olhando a visão até do funcionário, né, Dinho? Eu acho que o fator surpresa, professor, é o que causa muito impacto ali. Por exemplo, pegando as suas palavras, se você tem metas transparentes, onde aquele funcionário ele tem um determinado período de tempo, vamos supor, quinzenalmente, para poder atingi-las, ele tem que fazer a sua própria programação e tentar cumpri-las. Agora, se você deixa passar basicamente os 15 dias totais e chega no último dia, você chega naquele funcionário, você tenta, como você usou a expressão, espremer a última gota, aí você vai gerar com certeza um embate, você vai gerar um desprestígio, um choque psicológico, e aí vai descambar por uma desmotivação total e a coisa não vai mais andar como deveria. Então, vejo muitos erros de gestão nessa parte, quem muitas vezes deveria estar liderando o processo e deixa acumular as situações para, na última hora, tentar buscar a magia. E aí não vai conseguir. E aí começam os conflitos. Então, enfim, claro que cada caso é um caso, mas analisando no contexto geral, porque a gente também vê com uma boa experiência de mercado, e hoje dificilmente alguma empresa não tem metas. Todas elas têm, de alguma forma. Nós, na educação, temos metas, todas elas têm metas. Então, para você se manter hoje no mercado, você tem que estar competitivo e atento exatamente ao que a empresa pratica, né, suas políticas internas. Mas, às vezes, também há um pouquinho de descoordenação por parte de quem lidera. E um líder ele tem que ser um líder em todos os sentidos. Né? Ele precisa ser um líder bem treinado na liderança e bem assessorado juridicamente. Não há como uma pessoa... Exato. Até há, né? Mas eu diria, às vezes, é importante que saiba... A gente encontra o nosso próprio limite. Portanto, se a pessoa ela souber fazer uma boa gestão, uma boa liderança de equipe, por que não ter também uma boa assessoria jurídica, verdade, contábil? Verdade. Então, eu acho que essa transparência consigo próprio e com o próprio funcionário, ou até mesmo, quantas vezes eu fui, e toda vez que solicitado com as empresas que eu assessoro, eu faço questão de ir, né? Às vezes o funcionário acha que só conhece o advogado da empresa, que só vai ter contato com ele numa eventual audiência. Exato. Que ele é advogado com cara de mal. Tem né? muito essa imagem. Tem muito. E as pessoas já olham para o advogado com cuidado, até colocam o crachá para passar na frente da sala do jurídico. Então, na verdade, quando as pessoas me chamam na empresa, muitas vezes é para conversar com o funcionário. Olha, doutor, tem um funcionário, está insatisfeito com uma determinada situação, está questionando a gente de fato não sabe responder juridicamente de uma forma adequada, ou, sei lá, se botou na internet e viu que tem direito a tudo e mais um pouco, está exigindo da gente, eu vou até a empresa e faço uma reunião com o funcionário. Alguns não gostam, é verdade, eles se sentem, de fato, talvez por situações da vida um pouco traumatizados com uma equipe jurídica, mas um advogado ele é uma pessoa que está ali para resolver e não para criar problemas. Né? E essa assessoria talvez até crie essa simpatia, né? Essa empatia, acima de tudo, porque você passa a fazer parte da equipe, então você está ali mais rotineiramente. Porque como polícia... dificilmente, quando você vê um veículo da polícia, alguém olha com felicidade. Lá tem um problema. E muitas vezes não. É uma ação de antecipação de um problema. Ali, evidentemente, uma educação antecipada. E hoje há muitos desses programas de prevenção, formação. né? Prevenção, essa é a palavra. Obrigado. E é nesse sentido, ou seja, mas nós trabalhamos na nossa mente. Onde tem polícia, é confusão. E aí, realmente, um tal advogado, deu um problema lá, hein? Chamaram o advogado. Os próprios colaboradores, não é assim? Já falam entre eles. E o fulano lá, hein? Foi chamado lá na sala.
E nesse sentido, tu acaba atuando também como uma parte de compliance nas empresas, de prevenção mesmo? Com certeza. Eu acho que é hoje um dos temas que mais se estuda, né, em âmbito do direito. Tanto o LGPD, né, que muito se fala atualmente, mas antes mesmo disso, o setor de compliance. Né? Eu acho que, claro, a depender do porte de uma empresa, é necessário que ela implemente um compliance de uma forma um pouco mais humilde ou de uma forma um pouco mais efetiva, chegando a criar uma cartilha ou até mesmo reuniões semestrais, trimestrais. Agora sim, eu acho que o compliance ele é muito culpa do jurídico. Né? A gente forma um projeto de compliance, muitas vezes, objetivando blindar ambas as partes, tanto o funcionário como o empresário. Portanto, o compliance ele ajuda muito nisso. Ele não modula, mas ele não molda, né? Melhor dizendo, ele não molda condutas, mas ele orienta a conduta mais apropriada, que nunca vai existir um molde perfeito. Dentro de uma empresa, dentro da vida da gente, Sim. A gente não consegue, principalmente na área das ciências sociais e humanas, a gente não consegue moldar. Não são exatas. Não são exatas. Portanto, o compliance ajuda a, diante de situações da qual não se tem controle, de que forma agir? Muitas pessoas às vezes perguntam, talvez seja uma das questões que estejam aí do empresário, né? Daniel, é possível eu fazer tudo certo e ainda assim não ser, ser processado, uma pessoa buscar a justiça, mesmo eu agindo de uma forma totalmente correta, é possível com que eu evite que eu nunca tenha um processo judicial? Não, não é possível, até porque existe um princípio constitucional, está na nossa Constituição, de que o judiciário, quando chamado, ele precisa prestar uma devida resposta àquele apelo, por exemplo, de um reclamante, de um ex-funcionário, de um atual funcionário. O que se pode fazer é, não podendo evitar um processo, evitar perder este processo. Né? O que, de fato, é algo que as equipes de compliance já cuidam muito com isso, os jurídicos que assessoram empresas cuidam exatamente, o próprio setor contábil, né, o setor de departamento pessoal, o setor, principalmente a gerência da empresa, ela cuida, geralmente, né, via de regra, ela cuida de fazer o mais certo possível para ser chamado à justiça, para prestar contas da atividade que fazia com seus funcionários, com seus sócios. Essa pessoa ela tenha condições de sagrar-se vencedora no processo. E esse exemplo, eu sou do Metropolitano e eu sou da atual diretoria. E durante um tempo o Metropolitano trocou de diretorias e os processos trabalhistas ficaram perdidos. E foram julgados à revelia. Todos perdidos. E o pior de tudo, que todos ou quase todos indevidos. Então, olha o prejuízo financeiro de uma instituição, bate na casa de R$1 milhão, uma instituição que já não tem dinheiro, né? É tão difícil fazer futebol. Pasmem, por exemplo, um massagista ganhou um processo de R$300 mil. Porque botou de tudo que tinha lá e ninguém foi representar a entidade, foi julgado e foi ganho. Então, a seriedade, mesmo quando se faz tudo certo, de se cumprir até na hora do julgamento e se defender. Não, e assim, como qualquer empresa, muda-se os cargos de gestão, mas ele deveria ter continuidade nos seus cargos operacionais. Então, a assessoria jurídica, por exemplo, não tem o porquê ficar alterando a cada mudança de gestão. Né? Você tem lá um advogado que é do clube, né? E aí você tem ele enquanto instituição, não enquanto cargo de confiança, e aí a mudança é significativa. Agora, você abandona tudo, troca todo mundo o tempo todo, olha o passivo que gera, o que faz com que uma nova diretoria que vem com todo o gás para tentar fazer o seu melhor, mas se veja... Na nossa primeira auditoria, quando a gente viu isso, a gente não acreditou, falou, não é possível, né, acontecer. E aconteceu. E aí as consequências ocorrem no dia a dia, né? No direito nós temos um velho jargão, né, que diz que o direito não socorre a quem dorme. Né? E, de fato, eu acho que a revelia, a perda de prazos são erros fatais que um advogado, de forma alguma, pode, de fato, deixar acontecer. Muitas vezes, existem pessoas que nos perguntam, né? Isso vai acontecer tanto na área trabalhista como principalmente no direito penal. Eu não atuo muito no direito criminal, apenas em raríssimos e excepcionais casos, mas muitas pessoas nos perguntam, né, por que tu defende um criminoso? Então, o advogado criminalista sabe responder isso muito melhor do que eu, mas eu respondo em âmbito trabalhista. Como é que você defende um processo de uma empresa que fez errado, que descumpriu a lei e que, por muitas vezes, descumpriu a lei, aí entra um pouco da administração, consciente do risco e colocando isso na ponta de um cálculo e chegando à conclusão de que, ciente do risco que corre,
vai eventualmente ser chamado à justiça. E isso monetariamente pode significar, às vezes, um ganho. Pois, portanto, diante de um caso onde uma empresa ela assume um risco, fez errado de fato, contrariamente ao que a lei trabalhista prevê, como é que você defende eles? Ora, exigindo que se aplique exatamente aquilo que é a penalidade a ser imposta a quem não cumpriu uma lei. Damos um exemplo. Por isso que a gente diz, é importantíssimo que, quando citado numa ação, a pessoa constitua adequadamente um defensor, um advogado. Se não tem uma assessoria prévia, procure alguém de sua confiança para defender. Às vezes vai pagar um determinado custo para um advogado que, dentro do processo, vai ser um dos méritos, apesar de não ganhar 100% da causa, aqueles 20% de causa ganha com a defesa vai equivaler muito mais do que o valor pago ao advogado. Então, poderíamos falar bastante aqui, a justiça trabalhista, além de ser muito célere, ela tem regras próprias que não se vê na justiça comum para objetivar receber o crédito trabalhista. Depois de sentenciado o processo, depois de resolvido o mérito, a situação se deve ou não, uma vez determinado o valor que deve, a justiça trabalhista ela tem um ímpeto muito forte. Ela desconsidera a personalidade jurídica da empresa, que é uma ferramenta para dizer, olha, não tem dinheiro no CNPJ, na empresa, vamos buscar os sócios, vamos buscar o patrimônio daquele que está por trás da empresa. Isso é uma exceção à regra da que a gente chama da personalidade jurídica do empresário. Portanto, a Justiça do Trabalho ela tem ferramentas próprias que exigem um cuidado muito maior do que numa justiça comum. Algo que no civil já seria mais complexo, né? Fazer essa descaracterização, né? E na trabalhista já é algo mais comum, né? É muito comum que causas cíveis acabariam em perdas praticamente irrecebíveis. Na Justiça do Trabalho ser uma situação um pouco diferente. A gente sempre diz, no direito empresarial, por exemplo, quando uma empresa vai à falência, são colocados os créditos, né, os valores que os credores têm a receber, numa fila. O crédito trabalhista está lá no topo, está lá na frente da prioridade, né? Primeira, né? Prioridade. Então, de fato, isso só demonstra o quê? O carinho com que o direito trata a área trabalhista, a área das causas que envolvem o direito do trabalho. E falando nisso, é um tema polêmico, mas que quando a gente contrata ou a gente entrevista, principalmente, né, profissionais de um alto escalão, aí, gerentes, diretores, a primeira pergunta que eles fazem é: pode ser PJ? Então, é uma pergunta muito, muito recorrente nos últimos anos, que parte do próprio colaborador. Então, conheço muitas empresas que repudiam, não trabalham com essa modalidade de forma nenhuma, mas o colaborador ele é o primeiro a perguntar, por benefícios tributários para ele mesmo, inclusive. Como é que a gente encara isso no direito trabalhista? Eu acho que hoje 3 a cada 3 pessoas que me procuram, elas perguntam: Daniel, eu não tenho como terceirizar todos os meus funcionários, né, e fazer o que a gente chama da pejotização, né? Principalmente no ramo da tecnologia da informação, isso já é quase uma regra, né? A gente vê, a gente enxerga isso, Esse é um outro tema importante. De fato, a tecnologia da informação, principalmente com os programadores, né, a gente chama dos garotos de programa, né? De fato, eles, quando fazem quando uma empresa busca, ele praticamente já pressupõe que a pessoa venha com um MEI ou uma empresa criada para contratualizar, não de forma seletista, não assinar a carteira de trabalho e sim contratar como pessoa jurídica. Ora, a gente, quando estuda direito do trabalho, a gente investe 3, 4 aulas falando sobre isso. Por quê? Hoje é uma das tendências do nosso atual mercado. A reforma trabalhista de 2017, ela, de fato, propiciou isso. Ela admitiu muito, abriu bastante a possibilidade com que pessoas fossem contratadas de uma maneira não empregatícia, ou seja, sem um vínculo que a CLT exige. Só que, claro, sempre de uma maneira muito cuidadosa para não caracterizar uma fraude à CLT. Por quê? É possível terceirizar, é possível fazer com que a pessoa que trabalhe para você não seja o seu funcionário, e aí, obviamente, com uma boa assessoria jurídica para analisar cada caso, mas, de fato, tomando cuidado, né? Tudo é um ônus e um bônus de quem faz essa operação. O funcionário que ele, pelo menos no meu entendimento, ele se utiliza de um contrato de pessoa terceirizada, portanto, não um funcionário, mas um trabalhador, né? Uma pessoa que está prestando serviços a uma empresa através de um contrato, muitas vezes para, vamos assim dizer, sonegar tributos, né? Não declarar 100% daquele valor recebido, ou muitas vezes... E que é para ambos os lados.
Essa modalidade ela é vantajosa para a empresa e para o colaborador. Então, por isso que até o colaborador tem pedido isso. Mas continua. De fato, mas aí é que tá o grande problema. Se mostra muito vantajoso, Sim. enquanto tudo está certo. A gente tem sempre uma velha máxima, né, que é um grande exemplo, que é o seguinte: um funcionário, ele realmente acha melhor prestar um serviço através de um contrato de terceirização, até o momento em que está tudo certo, ele está prestando serviços, ganhando, sei lá, R$ 1.000, R$ 1.500 a mais do que receberia com carteira de trabalho, até porque ele consegue não declarar tanto dinheiro para um imposto de renda, o que não é certo, é ilegal, mas é uma ferramenta que acaba propiciando, muitas vezes, a espécie de sonegação. Até, por exemplo, um dia em que ele se acidenta. Né, em que, se ele se acidenta e ele não tinha necessariamente uma contribuição obrigatória com a Previdência Social, eventualmente, se ele não fazia esse recolhimento com a Previdência por conta própria, já que a empresa não fazia, pois era um contrato de terceirização, ele, por exemplo, pode ficar sem o seu auxílio-doença ou auxílio acidentário, e isso decorre que ele vai, provavelmente, deixar de receber o seu salário e não vai ter um auxílio previdenciário enquanto está ali se recuperando, ou, eventualmente, até não vai deixar uma pensão por morte, por exemplo, para os seus herdeiros diante daquilo que aconteceu. Então, não é incomum nós termos um contrato de terceirização que funciona muito bem enquanto está tudo certo, mas quando existe um erro ou um problema causado no decorrer desse contrato, a pessoa que se beneficiava por esse contrato, ela vai à Justiça Trabalhista e diz: olha, eu me beneficiava, mas vendo hoje, eu quero o reconhecimento do vínculo e eu quero todos os reflexos trabalhistas que daí decorrem, que em tese não foram pagos, e quero que isso seja reconhecido como um vínculo empregatício. Então, é um risco de ambos os lados, tanto do empregado e, principalmente, eu digo isso muito claramente aos meus clientes, né, às empresas, ao empregador. Porque quem decide se judicializa e se discute isso ou não é o empregado, né, ou o prestador de serviço. Sim. Mas por isso que eu perguntei, porque eu tenho visto os candidatos pedirem e eu tenho visto os empresários negarem. Então, e foi uma corrente que mudou. No começo era o empresário que estava propondo isso. Então, hoje eu vejo o contrário, por esse medo, desse risco que é tão inerente. Né? E aí, só pegando o gancho, tu comentou do TI. No TI, eu tenho visto o movimento da cooperativa, que daí não se enquadra basicamente numa empresa de uma pessoa, mas sim uma cooperativa. O risco é o mesmo ou é diferente por ser uma cooperativa? É uma boa pergunta. Eu costumo dizer, cooperativas têm lei própria, inclusive. Né? As cooperativas elas têm uma pouquíssima disposição no Código Civil, mas têm lei própria. E eu costumo dizer, as cooperativas dão, com certeza, de uma maneira muito, muito certa, uma blindagem maior para o empresário. Porque a cooperativa ela não visa lucro, né? Ela pode até retornar sobras, vamos assim dizer, aos cooperados, mas fazendo parte de uma cooperativa e prestando serviço para determinado empresário, empresa, geralmente de grande porte, né, para valer a pena, eu diria, acaba blindando sim. Isso é mais caro, formular um estatuto ali, ou um próprio contrato de cooperativa é com certeza, juridicamente inclusive, mais difícil e mais caro. Imagino eu que até contabilmente para fazer esse próprio registro. Mas com certeza muda bastante. Blinda um pouco mais. Com certeza. Ô, professor, nessa parte, pegando o gancho ali da questão anterior do Edinho, e aí aprendi muito bem com você em sala de aula, mas gostaria de suscitar aqui publicamente para que você pudesse, com todo o conhecimento, disseminar aos nossos internautas. O grande detalhe ali, Edinho, da questão do empresariado, o temor, vem na questão do vínculo empregatício. Aí está lá, inicialmente é um PJ, ele assina dessa forma, ele está feliz, ele está ganhando aquele valor diferenciado, só que ele preenche todos os pré-requisitos enquanto empregado, inclusive o mais clássico deles, que é a subordinação. E aí? E o pior desse nível é que ele tem subordinados. Para mim é o mais gritante. Porque ele se subordinar, ok, um terceiro também vai se subordinar de alguma forma. Agora, ele ter subordinados funcionários da empresa, para mim é o ponto que mais gera temor. Perfeito. Por exemplo, um diretor de uma área ser PJ, ele tem lá
centenas de pessoas abaixo dele que respondem a ele. Então, gera um vínculo direto. Não, gerou o efeito sanduíche. É. Ele está ali no meio, literalmente, sem contar a assiduidade, sem contar todos os demais aspectos. E aí, lá na frente, ele resolve acionar a empresa em relação a essa situação. Essas causas elas têm uma característica de serem muito caras. Por quê? Porque quando é 8 ou 80, né? Ou você reconhece o vínculo empregatício e manda o reclamado, a empresa, pagar tudo o que deixou de pagar. A gente chama de créditos trabalhistas sonegados, que aí tem FGTS, 13º, recolhimentos previdenciários, que geralmente não se pagam num contrato de terceirização. Ou o empregado, né? Só penso empregado, o chamado terceiro perde. E aí quem vai, de fato, acabar sendo prejudicado pela causa trabalhista é o empregado, é aquele que reclamou e não provou o vínculo empregatício. Muitos alunos eles nos perguntam isso por conta da reforma da CLT que nós tivemos em 2017. Até hoje se julga muito a validade de algumas cláusulas delas, apesar de que o próprio STF já sedimentou entendimento da validade da reforma seletista. É fato que ela, uma das modificações que ela fez e que a gente está sentindo muito na prática, não vou dizer uma punição, mas uma responsabilização daquele que reclama uma causa trabalhista e não ganha. Portanto, se eu estiver litigando num processo de vínculo trabalhista, ou seja, eu quero reconhecer que eu não era terceiro, não era um prestador, e sim um legítimo trabalhador. Se eu ganhar, 8, né, eu recebo, consequentemente, uma sentença geralmente bem cara para quem tem que pagar. Só que se eu perder, o 80, eu vou literalmente ser responsabilizado pelo valor da causa em que eu estou reclamando. Então, vamos dar um exemplo direto aqui, prático, ressalvado casos de má-fé, ressalvado casos de dano processual, a pessoa pode, no mínimo, né, ser condenada a pagar 10% de honorários, sucumbência, que nós chamamos, para o advogado da outra parte. Se você está numa causa de R$100 mil, que não é difícil, por conta de todo o FGTS atrasado, com juros, correção, etc., você vai ter que pagar 10%, são R$10 mil. E nós não estamos falando de uma empresa com um caixa pagando R$10 mil em si, de um trabalhador. Mas é muito bom para evitar de entrar de fato por entrar, né? De entrar para ver o que vai dar, aquele famoso, né? Exato, é um desestímulo às causas que, de fato, não são adequadas, não são dignas de serem levadas à justiça. Exato. Inclusive, só para fechar esse assunto, mas se o professor me permite, ele faz esse exemplo em sala de aula, inclusive ele nos dá um exemplo da qual você participou, defendendo uma empresa, em relação a um caso de um empregado que fez isto. Naquela questão lá haviam 2 participantes e eles eram parceiros na empreitada. São 2 pedreiros, para ser bem direto ao assunto, me lembro muito bem desse caso, da qual um tentou processar o outro, gerando esse vínculo empregatício, e eles eram 2 sócios. E, além dele ter perdido a causa, né, ele teve uma série de problemas com a própria justiça encaminhando ao INSS, à Receita Federal, mostrando as sonegações que ele praticou durante os anos, as quais ele simplesmente ignorou esse ato da qual ele era um sócio e ele se reconhecia dessa forma, mas em determinado momento ele quis passar por ser um empregado, para buscar essa indenização. E aí se buscou todo o passado dele para demonstrar quantas ações que, quando beneficiava, ele atuava como sócio e, evidentemente agora como empregado, ele nunca se comportou como tal. Então, a justiça vai buscar todo o retroativo dele. Além de perder a causa, ele tem agora alguns problemas a serem enfrentados com outros órgãos federais, né? O que vai gerar para ele um problema seríssimo, né? Com certeza, quem não deve não teme, né? Mas quem deve tem que realmente pensar 2 vezes. É óbvio que, a gente até comenta com os alunos, né? A gente não pode esperar sempre um processo à la Suits ou à la How to Get Away with Murder, né? De fato, o direito ele é um pouco mais chato do que as séries de televisão e de Netflix, etc. Elas demonstram, mas na prática a CLT ela admite que o advogado tenha mais ferramentas de demonstrar essas verdades e de, claro, dar exemplos de que a Justiça do Trabalho ela não vem paralisada há 50, 20 anos. Não, ela vem sendo modificada. Os juízes, a meu ver, de uma maneira muito digna, têm se modificado com as reformas trabalhistas, porque a lei é uma coisa, muitas vezes o judiciário, o movimento, né, o movimento do judiciário nem sempre segue aquilo que o legislativo propõe, mas, nesse caso, a meu ver, tem sim se adequado, e nós temos exemplos hoje que seriam impensáveis há certo tempo atrás. Né? Causas trabalhistas onde a gente vê justiça sendo feita a par da própria realidade em favor daquele que é o sopenso empregador.
E é importante o pessoal entender, professor, que hoje, como tudo é muito eletrônico, você tem produção de provas muito fáceis, né? Diferente de uma época antiga que realmente os papéis se perdiam. Hoje fica tudo registrado, né? Tudo público, né? Não é tão difícil de encontrar. A gente sempre costuma dizer, até desse caso em específico, muitas pessoas acham que podem ser chamados à justiça trabalhista apenas como empresários constituídos, com uma empresa efetivamente com CNPJ, mas na prática a própria CLT admite que pessoas físicas, né, autônomos, sejam chamados a serem reclamados na justiça. Por exemplo, é muito comum pessoas que contratam empreendedores, ou até mesmo empreiteiros, ou até mesmo, por exemplo, cuidadores de idosos, que deveriam, sim, registrar a CLT desses cuidadores e que, depois de certo tempo, são reclamados na justiça para reconhecer um vínculo empregatício. Muito comum, né, com diaristas e etc. Né? Muito comum, muito comum. Hoje a empregada doméstica tem a legislação própria, inclusive. Sim, sim. Né? Que E ainda há certo descuido nesse sentido aí. Ô Daniel, e uma outra área muito polêmica, também pegando no caso do PJ, mas esse é um PJ de verdade, só que também acontece de ele reclamar muito trabalhista, é o representante comercial, onde ele tem um vínculo, de fato, de empresa, ele é uma empresa, mas muitas das vezes, ou quase nunca, ele se comporta como uma empresa, ele se comporta como... existe uma exclusividade para uma determinada marca, ele trabalha só para aquilo, e aí, ao fim da relação, ele reclama trabalhista. Tem algum conselho para... E como a gente falou anteriormente, a maioria das empresas precisa vender algo, então é comum ela ter representante. Tem algum conselho aí que você dá para os empresários de como dirimir esse risco, já que ele precisa desse profissional? Situação muito comum em vendedores externos, corretores de imóveis também, em relação às imobiliárias, são dúvidas bem frequentes. Direto ao ponto, eu diria que a própria CLT, lá no artigo 2º e 3º, dá os requisitos do reconhecimento do vínculo empregatício. Ela começa a lei trabalhista, a principal lei trabalhista, dizendo o que é uma relação empregatícia, portanto, com direitos seletistas reconhecidos, ou não, né? O que não é uma relação empregatícia e, portanto, vai se resolver no direito civil, enfim. E, de fato, lá nos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, nós temos 4 características, né? Que é a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e, literalmente, a não eventualidade, ou seja, um trabalho habitual. São requisitos extremamente jurídicos, estudados a fundo por cada um dos processos trabalhistas que envolvem um reconhecimento trabalhista. Então, o que eu poderia dar a título de uma assessoria prévia a todo e qualquer empreendedor que não quer se colocar nesse risco é, diante de uma eventual ideia de terceirizar, de contratar uma empresa na qualidade de prestador e não de funcionário, é procurar uma equipe jurídica que preste essa assessoria antes mesmo de admitir que ele comece a elaborar, a trabalhar dentro da empresa. Por quê? O advogado jurídico, a equipe jurídica que é especialista em direito do trabalho, ela vai analisar a proposta do empresário e, eventualmente, ela até vai solicitar, em outras palavras, pedir que a pessoa mude a própria forma de abordar aquela relação. Ou seja, ela vai analisar, fazer necessariamente uma reunião bem concisa, bem séria, com o empresário, analisar o que ele procura com essa terceirização e vai, eventualmente, ver se isso coloca um risco à atividade desenvolvida ou não. E se vê que tem um risco, não hesitar, o profissional da área jurídica não deve hesitar em propor mudanças na forma de como isso vai ser tratado. Por quê? No direito do trabalho, a gente dá um pouco menos ou quase nenhuma, não, quase nenhuma é demais, né? Mas um pouco menos importância ao que está escrito num papel e leva muito em conta o que acontece na prática. Isso é até um dos princípios do direito do trabalho, a gente chama da primazia da realidade. Pode estar tudo muito lindo num papel, num contrato, com testemunhas, assinado em cartório, pintado de verde, vermelho, como for. Ponto, né? Exato, os cartões ponto, recibos de férias. Se na prática aquele papel não reflete a realidade, o que vale é a realidade. Eu queria comentar só a importância da assessoria jurídica na prática. Assim, nesse caso, eu tenho um pouco de conhecimento nessa área e vi vários casos de empresas perderem, ou seja, sendo reconhecido o vínculo trabalhista de um representante comercial, por ela, por exemplo, dar o roteiro. Por ela dizer, não, olha, você tem que passar nesse cliente primeiro. Já gerou um vínculo, porque ela contratou um profissional que ele tem que saber o que ele vai fazer, ele é responsável. Então, quando você começa a dar a direção, e isso com frequência, você está dando para um colaborador. Então, reconhece o vínculo. Olha como coisa pequena, como é importante a assessoria.
O jurídico identificou isso e alertou as empresas, a empresa parou de ter esse problema. Um outro problema, muito comum, de cobrar meta de venda. Expectativa de venda é uma coisa, que você compactua uma expectativa de venda daquele profissional. Agora, a meta, você está ali cobrando. Olha, tem que entregar isso aqui, tem que entregar isso aqui. Já gera o vínculo. Então, alguns pequenos detalhes que uma assessoria jurídica consegue trazer para o empresário e que ele só vai saber disso quando ele for processado, se ele não tiver assessoria. De fato, a gente, muitas vezes, isso é uma assessoria prévia, antes mesmo de gerar um processo trabalhista. Depois de causado o dano, se resolve o quanto isso vale em dinheiro num processo. Agora, uma boa assessoria jurídica, e claro, ela tem que estar sempre, tem que ser chamada, o empresário não tem que ter medo de usar aquele assessor jurídico dele, aquela advocacia que presta serviço para ele, retirando essas dúvidas, né? Nós somos profissionais, como diversos profissionais são, treinados para identificar coisas de errado, né? Coisas que estão acontecendo que muitas vezes não vai alterar uma cláusula no contrato. Pelo contrário, vai alterar uma conduta das pessoas que estão ali numa relação de trabalho. Exato. E para fechar aqui a sabatina do direito empresarial... Quer dizer, está na consultoria ali, vai lá. A justa causa. Tem muita empresário que a gente conhece que ele fica tão indignado quando acontece um roubo na sua empresa, quando acontece qualquer tipo de insubordinação, que ele quer dar justa causa. E aí, nesse momento, a cabeça quente ela pode render lá na frente um fruto, né, muito, muito, muito caro. Existe, de fato, alguma dica que a gente pode dar para os empreendedores que estão nos seguindo, que, de fato, assim... A gente entrevistou aqui vários, e aí fora dos bastidores eles comentavam um pouquinho isso. Cara, eu fico louco quando eu pego, o cara não aparece mais e eu preciso do cara. E depois eu descubro que o cara está me enganando. Tem alguma dica nesse sentido que uma assessoria pode dar? Resumindo, é a melhor saída diante de um problema, em tese, crônico, de momento, demiti-lo sem justa causa? A justa causa ela é reconhecidamente, eu acho que, sem sombra de dúvidas, a pior pena a um empregado, ou até mesmo a um empregador, porque a justa causa pode ser recíproca, né? Não apenas o trabalhador pode ser demitido por justa causa, mas pode ser rompido o vínculo trabalhista por culpa do empregado e do empregador. Portanto, ambos, tanto o patrão como o empregado, conseguem dar causa à justa causa. Mas a gente não pode esquecer que a justa causa é a pior de todas as penas previstas na CLT. Então, de fato, retiradas as penas pecuniárias, para chegar à justa causa, geralmente tem que se ter prova muito robusta daquilo que levou a uma justa causa. Algumas situações são mais traumáticas e, portanto, nós, como jurídico próprio, chegamos a indicar a justa causa, até mesmo como um efeito de reprimenda ali, né, para que isso seja, vamos dizer assim, observado, que não é correto. Agora, raras as vezes nós indicamos, assinamos embaixo como setor jurídico dizendo não, vamos assumir o risco de justa causa. Por quê? Existem ações trabalhistas feitas, criadas, objetivadas para reverter justa causa, ou seja, discutir se aquilo que levou a esse tipo de rescisão realmente era empenhado, né, suficiente para chegar a uma justa causa. Então, o que eu costumo dizer? Situações de justa causa nunca são normais. Nós temos embriaguez habitual ou em serviço, situações de roubo, furto, flagrados pelo empregador, ou até mesmo situações de insubordinação, né, que são um tanto quanto comuns no ambiente de trabalho. Pessoas são litigantes por natureza, né? Hobbes já dizia, o homem é o lobo do homem, portanto ele tende a puxar o tapete do outro. Mas, de fato, a melhor orientação é ter um pouco de sangue de barata, ter um pouco de sangue frio no momento, e sentar com o jurídico, sentar com o advogado, antes mesmo de enviar qualquer notificação, ou até mesmo declarar uma demissão por justa causa. Parece que é gratificante, né, dizer você está demitido. A gente gosta de ver isso em programas de televisão, né? Você está despedido, está demitido, rua, né? Pega suas coisas, mas isso nem sempre é o mais adequado, ao menos não financeiramente falando. Exato. Porque uma vez não tem como voltar atrás nessa opção. Portanto, antes mesmo de tomar por impulso uma demissão por justa causa, eu diria sentar com aquelas equipes que são treinadas, né, e conhecem bem a rescisão, essa é uma das áreas mais estudadas no direito do trabalho, analisar se tem indícios, elementos suficientes, e aí sim promover ali juridicamente uma demissão adequada por justa causa. Eu vou passar para o Sheila, mas eu queria, já pegando o gancho, envolvendo o Sheila no assunto, quero ver se eu aprendi bem. Mas pegando um cidadão como o Sheila, um cidadão hipersuficiente,
onde você tem lá um rendimento acima de 2 vezes o teto da Previdência, quando ele vai discutir com o seu empregador a sua relação trabalhista, ele precisa do sindicato para envolver as suas ações peculiares, ele tem que se ater aos acordos coletivos, ou pela condição diferenciada na empresa, ele pode ter uma negociação direta? Boa pergunta, uma pergunta digna de sabatina, inclusive, né? Lá, magistratura de segundo grau, de fato. Eu já diria, se 2 vezes acima do teto da Previdência, eu diria que a justiça gratuita talvez o Sheila já não conseguiria. Não pega mais. De fato, já seria um risco a mais. Mas, realmente, o direito do trabalho, nós comentávamos isso há pouco, inclusive, em sala de aula, ele trata aquelas pessoas que têm maiores condições de compreender as cláusulas trabalhistas, do próprio contrato individual de trabalho, de uma maneira diferenciada. Isso não se trata de tratar pessoas de forma diferenciada, mas sim tratar aquele que tem mais condições de compreensão de uma forma diferenciada. E, de fato, eu diria, se uma pessoa que está num cargo mais elevado, com uma certa graduação em âmbito da educação já comprovada, ele vai sim ser tratado de uma forma diferenciada. A gente faz essa brincadeira, mas é por isso, para deixar claro, evidentemente, que há uma relação de diferença nesse aspecto, né? E, evidentemente, uma autonomia maior para aqueles que têm um rendimento maior na empresa e que, evidentemente, têm uma condição de compreensão, como você bem colocou, e geralmente com a formação no ensino superior, ao qual dá para ela realmente uma liberdade adicional em relação a toda uma coletividade. Não é uma discriminação, mas uma diferenciação diante da condição social a qual ele se encontra, né? É uma característica própria de alguns setores da indústria, por exemplo, em que tem pessoas que são com um trabalho um pouco mais manual. É clássico que eles não tenham, pelo menos para exercer aquela atividade, eles não precisem de um ensino superior, uma graduação, por exemplo. Agora, pessoal, vamos redundar, pessoal da área da tecnologia da informação, que já necessariamente são pessoas com um raciocínio lógico muito apurado, pessoas que têm uma capacidade, pelo menos tecnológica, acima da maioria da média das pessoas, pode sim ser interpretado de uma maneira diferente. Por isso que a gente diz, cuidado com a internet, cuidado com o que se lê no Jus Brasil, na jurisprudência, lá é muito bom, dá um bom parâmetro, mas nem sempre aquele caso de uma pessoa determinada vai ser tratado da mesma forma como se vê num julgamento de um amigo, de um parente ou até de um caso. As particularidades, né? Exato. Então o Sheila não precisa do sindicato, é isso, Sheila? É isso aí. Ele pode de fato procurar, mas de As fato chances são pequenas. Se eu procurar. Não, eu costumo dizer, o auxílio sindical ele é necessário, né? As pessoas parece que a história do Brasil ela cuida de colocar nos sindicatos uma peja, né? Algo pejorativo, como se fosse alguém que busca coisas indevidas, mas o trabalho do sindicato, inclusive na própria atual CLT, ele é muito muito sério, né? Ele fecha acordos coletivos junto com as representantes da parte contrária. Portanto, ele é alguém que está ali para auxiliar, ajudar aqueles que precisam, né? Se não precisam. É que o problema ali é, Ambos professor... o sindicato e o patronal do lado do empresariado. Mas diria assim, o do empregador, né? O do empregado, perdão, o problema principal é a politização, né? Ele acabou se politizando quando a própria Constituição veda essa atividade desta forma, né? E aí isso gerou esse distanciamento, né? Com a reforma trabalhista, quando você não teve mais necessidade de contribuição, caiu aviltantemente os rendimentos desses sindicatos, porque as pessoas entendiam de que muitos desses apenas estavam utilizando-se de bandeiras partidárias em determinados momentos e fazendo as suas atividades para fins políticos, né? O que é lamentável, né? Volto a dizer, na própria Constituição veda, inclusive, esse tipo de situação, tanto econômica quanto política, então mas aí entra deveria o que ter mais, né? o doutor falou, aí é a prática. No papel veda, mas na prática não é. Mas aí o reflexo vem com a reforma, o desespero total. Por quê? Porque ficou nítido de que, de fato, muitos deles iam sofrer com isso. Agora, se você faz o teu papel realmente, de fato, enquanto defesa do empregado, por que você deixaria de se associar se realmente você vê o retorno para aquilo? E o valor não é tão significativo assim. Mas a questão não está no valor, está mais na prática do dia a dia. Então, talvez essa seja realmente, Edinho, a principal motivação para as pessoas, infelizmente, deixarem de se associar, né? E a coletividade é muito mais forte. Quanto mais associados, com certeza o sindicato também tem mais representatividade, né? Isso aí. Sheila, por favor. Então vamos lá. A gente tem um quadro aqui que chama Perguntas da Audiência. Esse quadro é patrocinado pela Etiquetas Dala. Agora o bicho pega, né? Agora o bicho pega. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdala. E chegaram muitas perguntas. Foi até difícil de a gente selecionar aqui as melhores, mas eu selecionei várias.
Eu acho que a gente vai talvez até estender um pouquinho mais do que habitualmente é esse quadro. Porque da vida pessoal vai devagar, não bota muito direto, vai... Tá bom, a gente deixa mais pro finzinho, assim, né? Mais pro... Tem o @ aqui do Instagram, eu não sei se eu vou estar lendo corretamente, mas o Thiago Arte, ele pergunta, ele escreve assim: não tenho perguntas, apenas mandando um abraço do aluno que desenhou o Goku na lousa da faculdade. Esse é o problema da docência, né? A gente ganha dinheiro na advocacia. Não que não ganhe dinheiro na docência, né, Eliomar? A gente se encontra na sala dos professores, lá na Unicelv. Mas, de fato, é por esses queridos, né, que se tornam amigos, que a gente tem um apreço muito grande, é que a gente vai largando a advocacia ou deixa ela minimamente para ir para a área da docência. Sempre deixar um abraço, né? O pessoal aí é muito querido. E Thiago, de fato... É um artista, né? É um artista. Eles, às vezes, me desenham, né? Pelo menos o Thiago desenhou o Goku, porque eles começam a desenhar um nariz meio grande, um cabeção, né? Vamos lá para a próxima, então. O Mike Cardoso escreveu: Mestre Stark, o que você acha da decisão do STF que derrubou a súmula 450 do TST? Pois, pergunta específica, se a gente não estuda, a gente não entende, né? Alguns alunos têm, de fato, perguntado bastante para a gente, isso inclusive nas últimas semanas, sobre essa atual decisão do STF. Por 2 pontos, porque eu sou professor de Direito Trabalhista e Constitucional. Meu mestrado é no Direito Constitucional, e eu escrevi a minha tese, a dissertação em defesa do meu mestrado, criticando um pouco a atuação do STF. Então, o Mike, como sempre, pertinente, né? Morador de Palhoça, lá da Palhoça. Felizmente, o Teams é aquilo que a gente dizia, a aula online, né? Eu dava aula de Portugal, morando lá, para alunos do Brasil inteiro. O Mike, por exemplo, não tão longe de Palhoça, mas a gente se conhece online, né? Amigos ali de MSN de antigamente e hoje de aulas online. Agora, de fato, o STF, a minha opinião, ele é muito crítica em âmbito da atuação do STF atual. E não só em relação às próprias atuações do próprio TST, as súmulas, mas da atividade como um todo do STF. O STF ele tem causado algumas interferências, vamos assim dizer, em âmbito da atuação do Poder Judiciário em relação ao Executivo e dentro do próprio Judiciário. O chamado ativismo político, né? Ativismo judicial, né? A gente costuma dizer, o STF ele é um tribunal político, de fato, ele é montado politicamente, é indicado através de política, é sabatinado pelo Legislativo de forma política, e realmente, mas em tese, as decisões não poderiam ser políticas, deveriam ser jurídicas, afinal é o STF quem diz o que a Constituição diz. Ele é a boca, né, que pronuncia através de suas decisões. E sim, ele, ao derrubar a própria súmula, ele vai contra aquilo que nós esperávamos de um poder judiciário que seja um pouco menos intromissivo e admita aquilo que é a autonomia dos empresários, dos próprios acordos coletivos de trabalho. Portanto, é uma visão tanto quanto crítica, apesar de que a gente não enxerga isso só na área trabalhista. A gente vem enxergando isso na própria política do Poder Executivo, presidencial, até os governos. Isso é algo que não é um pouco recorrente, um pouco mais recorrente do que nós gostaríamos. O Mike ainda pergunta, e ainda, na sua opinião, o Brasil sofre um processo de mitigação do princípio da proteção trabalhista? Eu diria que não. O princípio da proteção é reputado pela maioria dos doutrinadores como um dos princípios mais importantes do direito do trabalho. Ele vai se tripartir ali, né, na indúbio pró-operário, o princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Eu diria que, atuando em causas trabalhistas, os magistrados, de fato, ao menos que nós vemos aqui com os nossos magistrados da região, que aí eu me refiro à minha área de atuação, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles têm aplicado com muita sabedoria, de fato, protegendo o trabalhador, pois ele é uma parte mais fraca. O direito do trabalho ele tem um objetivo, proteger o trabalhador em detrimento de eventuais excessos, né? O trabalhador, muitas vezes, existem inversões nisso, mas muitas vezes ele é, sim, a parte mais fraca. Não há como a gente conceber algo diferente a isso. Ele não tem tantas condições como, muitas vezes, um empregador.
que a gente não pode esquecer é que empregadores eles são desde microempreendedores individuais, né, os MEIs, que podem contratar um funcionário, até grandes indústrias multinacionais, que têm grandes equipes jurídicas, de compliance, administrativas. Então, eu diria, nessa equação entre a CLT ser aplicada para grandiosos empresários ou para pessoas físicas que praticamente empreendem de forma privada, eu diria que o judiciário tem sim respeitado bem essa autonomia que o direito do trabalho dá pelo princípio da proteção. Não vejo, Mike e demais colegas, não vejo um certo desrespeito, uma retirada de autonomia. Eu sou muito entusiasta da forma como o judiciário trabalhista atua nessa forma. Maravilha. Um pouco menos sério agora, o Pablo Vargas pergunta: como você se sente sendo uma inspiração para muitos futuros agentes do direito? O Pablo, meu orientando de TCC, né? Ele não foi para a banca ainda, né? Então eu vou responder aqui. Mas, de fato, o orientador de TCC não reprova e nem faz questões ao acadêmico, né? De fato. É um pouco estranho a gente perceber que os alunos eles se inspiram na gente, né? Talvez porque eu sou um pouco jovem e sou uma pessoa que não vem de família consolidada no direito. Eu dobrei toalhas, né, aos 16 anos, de fato. Meu primeiro emprego foi numa empresa multinacional indo para Pomerode ali, começa com K, né, e que termina. E, de fato, o meu primeiro emprego foi um emprego como muitos outros, no famoso primeiro turno, né, das 5 às 1h30, saía de lá, ia para o ensino médio, dormir, né, cansado, que é o que muito acontece na faculdade hoje. O aluno, a gente tem que saber disso, o aluno que chega lá e ele está cansado, e ele às vezes dorme, cochila, melhor dizendo, em sala de aula, não é porque ele muitas vezes está desinteressado, é porque ele está cansado. Então, muitos alunos eles passam, ou já passaram, o que eu passei também, né? Então, eu sempre procuro motivar eles por conta de que o direito ele pode ser uma área que tem muitos profissionais. De fato, é difícil passar na prova da ordem, né? Um número bem baixo de pessoas passa, mas aqueles que se dedicam conseguem. Então, eu costumo dizer, é muito bom. Não me cai a ficha, eu trato eles como amigos, a gente se encontra nos corredores, no mercado, no fórum, em audiência, e tem um carinho muito grande um pelo outro. Imagino que seja por isso, né? Por conta dessa proximidade. Sabe, professor, isso me chama um pouco a atenção. Sua fala é muito importante, porque assim, não que não existam realidades difíceis em todas as áreas. Bom, eu venho da computação e, de fato, lá também tem alunos que a gente percebe que são verdadeiros guerreiros. Mas me chama um pouco a atenção no direito, porque a gente repara realmente que ali tem realidades muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Pessoas, famílias que, de fato, se unem, se agarram naquela esperança de fazer com que aquele jovem ele possa ser um futuro, sei lá, um magistrado, um delegado, um advogado, depositam todas as fichas com um sacrifício enorme diante de uma profissão que chama muito aos olhos da sociedade, porque você tem várias colocações e basicamente de área pública, da qual você vê que são pessoas notadamente reconhecidas. E eu vejo isso muito positivo, porque hoje nós estamos aí com uma safra de juízes mais conscientes, porque até então era muito comum você vir realmente de sobrenomes ostentosos, de tradição. Meu pai foi juiz, eu também sou, eu sou um promotor de justiça, minha mãe também era. E hoje não, você está vendo, eu sou um juiz que vem da periferia, eu sou um promotor que vem da favela, e isso é muito interessante, porque na hora de uma pessoa como essa, nesse alto grau da qual ela desempenha suas atividades, tomar uma decisão, ela vai ter um olhar um pouquinho diferente. Não apenas frio em relação a uma lei, mas principalmente também de inserção social, de entender que aquela demanda que ele vai tomar uma decisão vai gerar um impacto tanto positivo quanto negativo, e muitas vezes apenas de forma negativa, e vai impactar de forma com que outros também sejam impactados. Então, nós passamos a ter uma tomada de olhares diferenciada, e isso nasce desde a raiz, desde lá da sala de aula, dos primeiros meses de curso, até, evidentemente, sacramentar a profissão, né? O direito ele tem essa característica de formar não apenas advogados, juízes, mas cidadãos mais conscientes. Os primeiros semestres da faculdade são necessariamente matérias onde eu costumo dizer, né, talvez num pacto republicano futuro, nós possamos colocar essas disciplinas em âmbito do ensino médio. Por exemplo, o direito constitucional. Exato. Constituição, eu sou mestre em direito constitucional pela Universidade de Coimbra, onde se estuda algo que parece que é um documento praticamente ilegível. Você tem que aprender a língua da Constituição para compreender o que ela quer dizer atrás daqueles artigos e termos.
Então, de fato, o curso de Direito ele é algo que, pelo menos no início, sem matérias tão processuais, ele forma uma pessoa mais cidadão. E como é importante isso, né? E como você vê, eu falo para os meus alunos, talvez eles não percebem, mas eles começam reclamando da nossa forma de falar as coisas, que a gente não percebe, mas, né, tá no nosso meio, mas a gente vê que eles, aos poucos, vão se graduando e vão melhorando a forma de escrever, a forma de se expressar e a forma de interpretar a sociedade. Nós temos um costume muito feio, né, que chamar de quem não é letrado no direito de leigo, né, as pessoas leigas que não entendem, pelo menos não entendem, mas não compreendem juridicamente a lei. E isso, a meu ver, é uma forma um tanto quanto retrógrada de chamar um leigo, né, não é bonito, pelo menos. Mas, de fato, o acadêmico de direito ele se forma necessariamente com a ideia de que algo que é justo não necessariamente é justo para um ou para outro. A justiça ela é buscada a um custo muito grande. E é o que você falou. Uma decisão às vezes tem um aspecto negativo muito forte para uma das partes ou para as duas partes. Em alguns ramos mais, outros menos. O direito do trabalho é um deles. Muitas vezes eu estou condenando uma empresa a um crédito trabalhista em que ela já tem uma reserva própria formada para eventuais situações trabalhistas. Outras vezes eu estou condenando um microempreendedor, um empresário autônomo ou até mesmo uma família que contratou um cuidador, um ente domiciliar e que vai ter que tirar aquilo do próprio alimento. Então, essa é uma das faces do direito, é tratar algo que é muito caro às pessoas. E muitas pessoas iniciam um curso de direito estando cansados, né, de pagar indenizações. Nós temos muitos alunos que são empresários, já estão muito bem obrigados, já estão fundamentados, praticamente aposentados, mas que iniciam um curso de direito com o objetivo de entender um pouco do porquê aquelas decisões do judiciário tanto lhe prejudicam e diversas formas. Agora, o aluno que vem realmente buscando o curso de direito para melhorar de vida, para objetivar trabalhar numa área que é, sim, muito lucrativa, tem, sim, um aspecto financeiro muito bom, difícil no começo, mas, se levado a sério, acaba auxiliando bastante e tem, sim, um bom retorno financeiro. Eu acho que isso é muito bonito. É muito bonito. E a gente enxerga isso desde o primeiro ao último semestre. Uma faculdade cansativa, 5 anos, mas que o que fica são os amigos, são os alunos, os professores. A gente aprende bastante direito, mas aprende muito de como enxergar o direito e dali em diante ele se especializa, né? Busca áreas mais específicas. E só para fechar, essa dosagem é tão interessante, essa reflexão sobre o que a gente está falando. O Edinho falou uma hora, um pedaço ali atrás, da questão do massagista, e nada contra massagista, por favor, mas a questão ali da ação de R$300 mil. Desproporcional, né? E isso, na hora de um juiz ele dar essa sentença, ele tem que analisar a seguinte questão. Então, beleza, ele vai lá e dá os R$300 mil. Ele vai, com essa questão, fechar um clube e fazer com que, sei lá, 20 pessoas que sejam diretamente dependentes estejam desempregadas a partir desse momento, por conta de uma única ação, ou ele vai dosar essa ação no sentido de realmente dar o devido retorno a esse profissional que entrou, mas, ao mesmo tempo, de manter este clube existindo e continuar gerando renda para tantas outras pessoas. Então, esses são olhares que quem vem, evidentemente, com essa dificuldade de vida, ele passa a ter intrínseco, porque ele já foi uma dessas pessoas. Diferente de quem sempre esteve aprendendo. Nada contra, mas são olhares muito claros da diferença. Você tem uma dificuldade maior de olhar algo que você nunca sentiu. E aí a justiça ela vai avançando, ela vai se aperfeiçoando e vai trazendo definitivamente justiça para todos. Né? É por isso que a gente diz, né? O advogado ele precisa se especializar na área trabalhista, na área tributária, na área empresarial. Mas o direito é uma coisa só. Então, quando a gente estuda o direito do trabalho, a gente também não pode deixar de observar que o direito empresarial também visa proteger o empresário, a função social da empresa, a função que ela exerce. E isso tudo tem que estar muito bem claro quando de qualquer tipo de decisão, seja trabalhista, num divórcio, numa ação que esteja tratando de um benefício previdenciário, uma aposentadoria, por exemplo. E isso eu acho que nós, como cidadãos, como estudantes de direito ou não, nós estamos evoluindo. A sociedade evolui de uma forma democrática no sentido de as pessoas que julgam ou que são julgadas serem mais conscientes dos seus direitos, como exigi-los, e também ao aplicar diretamente na parte de juízes, advogados. Né?
Legal. A gente já passou bastante aqui, eu vou dar uma ceifada aí nos comentários. O Pablo ainda pergunta como que você descobriu que gostaria de ser um advogado trabalhista. A gente tratou aí bem no início da conversa. Descobri um fã aqui, o Jairo, mandou um monte de perguntas. E aí eu separei algumas aqui, ó, e eu vou juntar duas para a gente encerrar. Mas antes de juntar a do Jairo, só registrar o Vinícius Lucas, que pergunta qual a sensação de ser um dos professores mais queridos da Uniaselv. Manda um abraço. A gente também tratou numa pergunta anterior. Isso é parente? Não. Fui contratado, na verdade, para... Eu paguei um honorários ali para ele. Brincadeira, um abraço aí especial. E aí o Jairo manda duas perguntas para fechar aqui o quadro de perguntas e a gente retomar aí com a entrevista. O Jairo pergunta: qual forma e sistema de governo, forma de Estado e Constituição você escolheria para o Brasil perfeito? E quais as melhores histórias e conhecimentos adquiridos em Portugal? Pergunta longa. Tem 40 minutos para responder isso. O Jairo se vinga, né? Eu pergunto nas provas isso para eles. E acho que não foi diferente na nossa aula de Direito Constitucional. Né? De fato, o Jairo, o Vinícius, né? É uma figura, né? É uma pessoa muito querida. Tem um carinho muito grande também. O Jairo também, líder de sala. Jairo, vamos lá. Eu sou entusiasta do parlamentarismo, né? Eu, de fato, acho que a nossa república, ela é, sim, uma república sólida. Também não poderia ser diferente, né? A gente estuda aqui no direito, existem formas republicanas, monárquicas, né? E eu acho que uma monarquia brasileira não seria muito bem vista atualmente. Portanto, a república é, de fato, a meu ver, um modo mais adequado. Agora, em âmbito do sistema de governo, o sistema parlamentarista, eu sou muito entusiasta, eu estudei bastante em modelos europeus, puramente parlamentarista ou com sistemas híbridos, chamados semipresidencialistas. Eu tenho, sim, meus pés bem sólidos na ideia do parlamentarismo. A gente conversou bastante isso, né, Mazinho? De fato, hoje temos várias propostas que pretendem modificar esse sistema de governo atual brasileiro. A nossa forma de Estado também é muito criticada, a forma federativa, a federação, que distribui entre União Federal, Estados e, no caso brasileiro, né, como poucos mundo afora, e municípios também, todos autônomos, tendo prefeito, legislativo próprio, que gera um certo custo estatal, né, a toda essa máquina. Os empresários sabem bem, né, é difícil você carregar um fardo tão pesado e ainda assim ter como distribuir e investir em outras áreas, mas em âmbito do sistema governamental eu sou, sim, muito filiado, muito entusiasta da ideia de um semipresidencialismo ou, eventualmente, até um parlamentarismo próprio no Brasil. Claro, com suas devidas modificações, talvez se espelhando em sistemas europeus, norte-americanos, mas eu diria, respondendo ao Jairo, talvez essas propostas de semipresidencialismo do próprio Michel Temer, ex-presidente da República, que, de certa forma, tem, sim, uma ideia muito bem conservada nesses projetos. E isso vem diretamente da resposta ao segundo questionamento, né? Eu tive uma experiência muito boa em Portugal. A gente diz Portugal, mas a Europa ela é tão pequena e grande ao mesmo tempo. Ela é grande porque ela tem diversos países de uma forma pequena, porque é muito fácil acessar todos esses países. Uns alunos brincavam comigo, né, que eu, propositalmente, quando fiz mestrado, eu tinha que fazer cadeiras, né, matérias, e eu deixei sexta-feira, obviamente, com o objetivo de não estudar na sexta. E eu, então, na sexta-feira, eu pegava um voo de manhã, às 8, 9 horas da manhã, pagava 7, 9 euros na promoção e ia para outro país. É um país longe, às vezes, trocar 2 horas viajando por 7 euros, 10 euros. Isso é absurdo. De ida, de mais 15 euros de volta. A volta é sempre mais cara. Caro quanto, né? 5 euros a mais. É um absurdo, né? E, de fato, os alunos brincavam comigo. Pô, foi estudar ou foi passear, professor? Né? Mas é porque é muito fácil. Então, de fato, quando a gente faz um mestrado fora, além de viver uma experiência muito boa, a gente tem uma experiência em outros países também. E muitas dessas experiências, muitas dessas viagens eram com o objetivo de pesquisar em universidades em outros locais. É uma boa desculpa, né, para poder viajar a Roma, viajar, de fato, a Amsterdã, né, onde você tem bibliotecas muito, muito densas, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que quando você vai para fora buscar conhecimento a nível de mestrado, a nível de graduação, até em doutorado, que é muito comum, se busca não apenas conhecimento jurídico, no meu caso, do direito, mas se busca conhecimento também de vivência, né? Dessa experiência no velho continente, que, de fato, criou diversas das teorias que nós aplicamos no Brasil hoje,
e vivenciar isso na prática. É como aula online e aula presencial. Não tem muito como explicar o porquê, mas é muito diferente. Vivenciar aquilo na prática, aquela aura, aquela forma de estudar, é realmente algo que eu tenho uma felicidade muito grande de ter tido a oportunidade. Mas de onde que veio essa decisão de ir para a Europa, de estudar lá? Sempre teve esse desejo? Foi uma oportunidade? Como é que foi isso? Eu sempre tive bastante interesse em viajar, né? É algo que sempre me chamou bastante atenção. Há uma certa aura, né? Um pouco de mídia atrelada a viagens internacionais, nômades, etc. Mas especificamente, tenho a cidadania italiana reconhecida por parte da família. E quem tem essa condição, que é muito comum aqui em âmbito, até uma das minhas áreas de atuação, reconhecer em âmbito jurídico, né, muitas vezes a cidadania italiana, alemã, portuguesa, quem tem essa condição começa a descobrir diversas portas que são abertas a cidadãos europeus. E eu acabei descobrindo que um cidadão europeu tem um incentivo governamental, por parte da própria União Europeia, muito forte em mestrados, em doutorados. E serem mais facilmente aceitos, né? Mais facilmente aceitos, a obtenção de bolsa acaba sendo um pouco mais fácil. E, praticamente, eu fiz o meu mestrado a um custo do valor do aluguel que eu pagava para poder morar em Portugal. Portugal tem um custo de vida muito baixo, mais baixo do que eu pago hoje para viver em Blumenau. Se eu fosse pagar em aluguel o que eu pagaria para viver em um lugar bacana, sempre, eu lá dividia quartos, né? Quase como numa república. Mas hoje daria, convertendo em euros, um valor maior do que eu pagava para morar na Europa. Então, é um custo de vida baixo, com uma qualidade de vida muito alta e com a possibilidade de você estudar algo que é um parâmetro, uma forma de estudo totalmente diferente da nossa. Então, exige algumas coisas, né? Geralmente as pessoas vão a Portugal por conta da língua portuguesa. Sim. A primeira coisa que você cai do cavalo é isso. Entender o português de Portugal é muito diferente do português do Brasil. Né? Tem várias piadas, várias brincadeiras que ainda são feitas ainda hoje, mas ao chegar em Portugal você fica uma semana sem entender muita coisa. A primeira palestra passa em branco e depois de 2, 3 semanas, 100%. Você se forma em português de Portugal. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro parâmetro. Portugal é bom porque você tem a língua portuguesa na maioria das cadeiras. Só que também é uma grande realidade que Portugal está na Europa. E a Europa, em geral, eles têm quase uma ideia de europeização nas universidades, onde não raramente, nem um pouco raramente, vem um francês dar uma palestra em francês e tu entende, porque todo mundo ali fala, pelo menos entende muito bem francês. Espanhol nem se fala. Espanha fica do lado de Portugal, praticamente engolindo Portugal. Italianos também nem se fala. Então, é uma situação que a gente acaba se sentindo um pouco desafiado no início, mas aos poucos a gente se acostuma e gosta daquilo. Né? Ver essa abrangência, a forma de como o estudo pode ser, sim, internacional em âmbito de algo que, no Brasil, nós sempre fechamos um pouco os olhos. Nós não somos acostumados a pedir opinião, a doutrina, a legisladores estrangeiros, e lá eles têm isso. Então, é muito interessante, muito bacana. Terminaram as perguntas? Terminaram. Eu queria, a gente já passou todo o tempo para ter uma ideia, já estamos aí 1h30 já, né? Mais? Já bateu 1h30. Então assim, mas acho que essa parte de Portugal é muito interessante. Vocês terem uma ideia, eu vi na CBN agora recentemente, por conta das eleições presidenciais, o Brasil, há 4 anos atrás, tinha 11 mil eleitores aptos a votar em Portugal para a presidência da República Brasileira, né? Estão aptos a votar, continuam sendo brasileiros. Passados 4 anos, isso dobrou. Hoje são 22 mil pessoas que estão aptas a votar. Simplesmente em 4 anos, dobrou. O país no mundo que mais tem brasileiros aptos a votar ainda é os Estados Unidos, disparado na frente, mas na Europa é Portugal e na sequência vem a França. A França tem quase triplicado o número de brasileiros em 4 anos. Como é que é lá em Portugal, então, no dia a dia? Encontra-se muitos brasileiros e, ao mesmo tempo, para ser bem preciso, professor, a diferença dessa qualidade de vida, o que o senhor cita que lá é tão interessante que aqui às vezes nos falta, que a gente não consegue nem ter essa medição? Muito bem. Primeiro, só tem brasileiros. De fato, é engraçado, né? O brasileiro ele é um ser humano extremamente
aberto, querido. Ele te encontra, parece que depois da primeira conversa com um brasileiro tu já é melhor amigo. Não precisa, e o europeu em geral é um pouco mais fechado. Algumas pessoas entendem isso como um pouco de arrogância por parte deles, mas não é a cultura deles. E o brasileiro, contrariamente a isso, como ele é tão aberto, ele se instaura em qualquer lugar, né? Eu fui para a Islândia, onde só se tem gelo e não se espera tão comumente encontrar brasileiros, e a gente encontra brasileiro em qualquer lugar. Na área de TI temos alguns amigos na Islândia, uma área que tem se aberto bastante. Muito, própria a Irlanda, né? Em Dublin, é regra também. Agora, brasileiros em Portugal especificamente tem muitos. Portugal é um país muito pequeno, né? Você vai de Porto a Lisboa, que é norte ao sul, em 4 horas e meia de ônibus. De trem, demora um pouquinho mais por conta das paradas, mas se pegar um trem direto é praticamente 4 horas. Então é um país muito pequeno. Santa Catarina, de Blumenau a Chapecó, dá mais do que isso. Então, de fato, é o dobro de tempo. E, portanto, é um país pequeno que tem praticamente 11 mil habitantes, que é a cidade de São Paulo. A cidade, né? Não o estado. O estado nem se fala. 11 milhões, perdão. E, de fato, isso faz com que o número de brasileiros que lá existam acabe povoando e se tornando muito representativo. Isso acaba atraindo, a gente percebe, e não há como destoar disso, a gente percebe que isso acaba atraindo um certo desconforto por parte dos próprios portugueses, né? A existência de muitos brasileiros que têm um costume próprio, uma forma de lidar na sociedade própria. Então, assim, tem muitos brasileiros, muitos dos mestrados lá não se interagem tanto com estrangeiros, né? Com portugueses próprios, mas com brasileiros. Tem professores brasileiros na Universidade de Coimbra, na Universidade de Lisboa, na Universidade do Porto. Então, é muito comum. É uma troca cultural praticamente enraizada já em Portugal e que eu vejo tende a aumentar. No que diz respeito à qualidade de vida em Portugal, por que é tão bom, né? Eles, de fato, dentre todos os países da Europa, eu costumo dizer, não é o país que mais, financeiramente, pelo menos, mais bem está. Ele, de fato, recebe muita verba da própria Unidade Europeia para poder se manter o padrão que tem. Mas Portugal é um país muito seguro. Chega até a ser irritante do quão seguro é lá e o antagonismo em relação ao que é aqui no Brasil hoje. De fato, Portugal, quando se ouve falar num furto de um celular, sai na mídia, as pessoas ficam abismadas. Como é que alguém meteu a mão na bolsa de alguém sem que alguém visse e roubou o seu telemóvel, como eles gostam de falar por lá. E aqui é algo que... Aqui o homicídio já passa despercebido. Tem pessoas que nem sequer fazem boletins de ocorrência quando tem algo furtado dentro de um ônibus, porque sabem da impunidade disso. Exato. Né? Eles começam a ponderar que perder 1 hora fazendo um boletim de ocorrência que é digital não vale a pena em relação ao trabalho que ele vai perder. Então, a gente vê que segurança é um pouco inquietante quando você mora num país tão seguro e vem para um país onde a gente começa a perceber, daí sim, que segurança pública é algo muito bom, muito importante. E eu diria é a base, né, de todo o resto de um estudo adequado, de saúde, eventualmente, própria saúde psicológica das pessoas. Então, eu acho que a segurança que eles têm é algo invejável. Talvez cultural. É um povo culturalmente muito pacato, muito tranquilo, que não gosta tanto de ostentar patrimônio e, portanto, eles não têm essa ideia enraizada de que precisa ter dinheiro para ser bem-sucedido. A concepção de felicidade, de sucesso lá é bem diferente, na Europa como um todo, do que a nossa. Mas, de fato, independentemente do motivo, eles têm um país muito mais seguro, em que é muito mais agradável, realmente, de se viver, ao menos no que diz respeito à segurança, do que o nosso. E qual é a visão que eles têm do Brasil atualmente? É uma boa pergunta. Depende muito de quem você pergunta. Hoje, pessoas mais velhas, eu já cheguei ao ponto, e sem medo de cometer um erro aqui, cheguei a um ponto de falar com uma pessoa mais velha, bem mais velha, 90 e tantos anos, que lá é considerado quase jovem, né? E achar que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, praticamente, né? Eu acho que ela falou aquilo de modo pejorativo, mas, de fato, algumas pessoas ainda consideram que o Brasil é dominado ou, eventualmente, é uma colônia de Portugal, que a gente sabe que eles já sabem muito bem que não é. Porém, às vezes, isso já demonstra um certo aspecto pejorativo da forma de ver o nosso país. Mas também tem um lado positivo. Tem muitas pessoas que adoram brasileiros, pela cultura, vamos assim dizer, pelo carisma, espontaneidade,
que pessoas que usualmente gostam, não levam tão a sério algumas coisas, tão a sério como às vezes deveria, mas muitas vezes eles enxergam isso como algo leve. E, portanto, enxergam muito bem a nós. Eu não posso reclamar, fui sempre muito bem tratado. A gente vê, fazendo parte de comunidades de brasileiros em Portugal, em WhatsApp, Instagram, eles usam muito Facebook lá, apesar de eu não usar, eles usam bastante. Tem muitos relatos de xenofobia, racismo contra o próprio brasileiro. Isso é muito comum. E que país o senhor passou tudo? A Europa andou bastante por tudo assim? De fato, né? Foi França, Espanha, Islândia, Inglaterra, Polônia, Itália, Alemanha. De fato, a Europa ela é muito próxima, né? Então, a grande facilidade está entre ser muito barato e muito fácil você comprar um voo ou uma passagem de trem. Chegou aí à Rússia ou não? Não cheguei. Meu problema foi que eu tive que voltar. A primeira vez que eu retornei ao Brasil foi quando nós tivemos a primeira onda do Covid. Então, ali, eu estava na Hungria, naquela ocasião, bem próximo à Rússia. O oeste ali, o leste europeu, é muito bonito, muito legal. Estava muito próximo ali à região russa. Tinha muitos russos lá também. Me senti bem entusiasmado de visitar, mas acabei não tendo tempo. E com essa miscigenação de idiomas, como é que se virava assim, basicamente, nesses países? Muito bem. Vai pelo inglês? Como é que funciona? Pelo inglês. Eu nunca fiz um curso de inglês, me viro muito bem com inglês, até porque escrevi bastante inglês. E é aquilo que eu costumo dizer, falar com o inglês nativo é muito mais difícil do que falar com o inglês francês, italiano, alemão. Existem alguns países especificamente que não gostam de falar. Eles sabem, né? É uma segunda língua, mas eles não gostam de falar inglês. É característica da França, da própria Alemanha. Mas, tirando isso, se vira muito bem. Um portunhol, um espanhol, ou até mesmo um próprio dominando uma certa parte da língua inglesa, sem medo nenhum de viajar. E, professor, para fechar, dentro dessas passagens tão importantes culturalmente falando, algum fato diferenciado que te chama a atenção em algum outro país, alguma coisa que você viu que realmente para você ficou muito marcante, enfim? Sempre me chama muito a atenção o transporte público deles, que é de uma qualidade ímpar. E principalmente da própria ideia deles, que a ideia de sucesso, a ideia de felicidade que eles têm arraigado neles, não está tão atrelada à exposição de patrimônio. O brasileiro, nós aqui, pelo menos eu interpreto isso, não como socialista, muito longe disso, mas a gente tem muito essa ideia de que a pessoa bem-sucedida é uma pessoa que ela tem um patrimônio vultoso, com veículos chamativos, azuis, amarelos, laranjados, né? E lá isso não é interpretado como um sucesso na carreira, por exemplo. Enfim, isso é algo que cada qual tem a sua própria concepção, mas eu vejo que ao tempo em que você consegue perceber que a gente não precisa de um movimento, principalmente em âmbito do nosso próprio trabalho, tão frenético, isso vai admitir com que você consiga enxergar melhor uma atuação no teu trabalho. Talvez você consiga sair daquela roda do hamster, né? Que se você pular fora ela continua girando e te dá um tombo, provavelmente. Talvez isso faz com que você tenha um pouco mais de calma para enxergar o que realmente importa na tua área de estudos, na tua área de empreendedorismo e naquilo que você quer para o teu futuro. Então, isso me chamou a atenção. Quando você sai do país, do Brasil, não consegue deixar para trás o que ficou aqui. Eu continuei prestando assessoria jurídica de forma online, como faço ainda hoje, pós-pandemia, mas eu percebi que essa calma que aquele ambiente te propicia faz com que você consiga crescer profissionalmente. Então, às vezes, tentar encontrar essa ideia, né, de um pouco mais... não sair um pouco desse frenetismo, desse frenesi que nós vivemos aqui, talvez seja de bom ouvido para alguns, para outros nem tanto, mas para alguns, como para mim, fez muito bem. Sem dúvida. Reoxigena, né? Oxigênio o cérebro. Isso aí. Oxigênio. Fechou? Muito bom, né? Eu acho que cumprimos aí com o objetivo de trazer mais um segmento novo, né? Mais um segmento que a gente não tinha abordado ainda, 39º segmento diferente que a gente aborda, da nossa região, mais um talento local, mais um empreendedor local, um lobo solitário, como ele mesmo falou, mas com muita qualidade, com muito conteúdo, que espero que você que nos segue tenha aproveitado ao máximo, tenha conseguido absorver aí o tanto quanto a gente absorveu aqui, que foi fantástico. Só agradecer aí o professor Daniel Stark
por aceitar esse convite e por estar aqui conosco compartilhando esse conteúdo. Agradecer também os nossos patrocinadores, Etiquetas Dalla, né? Rótulos, ribbons, suprimentos em geral, @etiquetasdalla. A Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender, procura eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu, e também a Ótica Conforto Visual. 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Agradeço, vou me despedindo e espero encontrá-los em breve no próximo episódio. É isso aí. Deixo aqui também meu agradecimento ao professor Daniel, muito obrigado também. E agradecer você que nos acompanhou até aqui, que acompanhou os 38 episódios anteriores. E pedir que você se inscreva em nosso canal do YouTube, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo lá com os seus amigos. Isso é muito importante para que o nosso canal possa chegar em ainda mais pessoas. Inscreva-se também no nosso canal lá no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast, para você ficar sempre por dentro da agenda e, inclusive, poder sugerir convidados aqui para nós. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. É isso. Eu quero agradecer muito, professor Daniel, a honra de ter estado aqui com você, da gente poder ter compartilhado. Nós poderíamos conversar por algumas horas, com certeza. Ficaram perguntas aí para trás, mas o nosso tempo realmente já está totalmente estourado. E o objetivo não é se estender por estender, mas acho que deu para aproveitar bem o conteúdo em todos os aspectos. Quero também mandar um abraço a todos os estudantes da Uniaselv, enfim, estudantes de outras instituições que estão acompanhando, profissionais do direito, pessoal que está ligadinho aí conosco também, agradecer muito. E mais uma vez, professor, deixar então câmera e microfone para as suas considerações finais, agradecendo toda essa sapiência e, evidentemente, a paciência de estar aqui conosco e poder compartilhar desse seu conhecimento. Pô, a gente sai daqui com vontade de continuar conversando ainda, né? De fato, de fato. Vocês agradecem, mas quem tem que agradecer é a gente, né? Pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, um papo muito descontraído e muito agradável, né? Agradável como a gente não imagina ser, de fato. Parece que a gente está aqui já conversando como a gente conversa na sala de professores já praticamente há 2, 3 anos. Então, agradecer essa disposição, o trabalho de vocês, que confesso, né, como a gente se prepara para uma audiência. Eu me preparei para vir para cá também, assisti todos os podcasts que pude, principalmente, e já reconheci a grandeza, a importância do trabalho de vocês, que eu desejo que realmente continue nessa toada, né, com cada vez mais público, que é o objetivo, mas também que continuem com a qualidade técnica, com a qualidade de entrevista, com a qualidade de material que demonstram. Então, me torno um fã da atividade de vocês, do trabalho de vocês, e no que precisarem, sempre estamos aí à disposição para estar aqui novamente, né? E quando precisarem, aquilo que faltou falar, a gente deixa talvez para um novo convite, né? Que eu espero aí que ocorra o quanto antes. Maravilha, obrigado. Mais uma vez, então, agradecer a você que esteve conosco. Fique conosco, né? Nos acompanhe nos episódios, como o professor Daniel colocou. Tem muito conteúdo, tem muitos convidados, muita referência local, regional, estadual e até de nível nacional que estiverem aqui conosco, fora os outros convidados. A agenda de outubro já está fechada e é dessa forma que a gente vai avançando com a sua parceria, com a sua sugestão, com os seus comentários, com a sua indicação. Afinal de contas, nós todos juntos podemos estar no topo e, evidentemente, fazendo bem para toda a sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com convidados também muito especiais. Valeu! Até lá!